Boa noite, nobre cainita! É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Então, galera, no vídeo de hoje falaremos sobre os magistrados, aqueles vampiros que controlam as sombras e a escuridão. Falaremos do clã La Sombra, isso mesmo. Traremos detalhes importantíssimos, como por exemplo, como é a política interna do clã, que é comandada por uma facção interna chamada Amici Noctis. O que é a Corte de Sangue? Como é o Castelo das Sombras? Um castelo gigantesco e que no subsolo dele possui um labirinto quilométrico que faz contato diretamente com o abismo. É maneiro demais. Falaremos também sobre a morte do antediluviano Lucien, que foi tramada por sua própria cria, o Gratiano de Veronese. Falaremos também sobre outros NPCs bem conhecidos, como por exemplo Montano, Lucita de Aragon, o arcebispo Ambrósio Luiz Monsada. Traremos informações para finalizar sobre as linhagens pertencentes derivadas do clã La Sombra, como por exemplo os Kiacid, que são os estranhos, e os Angelisater, que são os anjos negros. Então é isso, galera, espero que vocês gostem. Eu tô adorando gravar as informações sobre o clã La Sombra, é muito maneiro, são detalhes muito pertinentes, então eu espero que vocês gostem. Já vai deixando o like, se inscrevam no canal, por favor, e é isso, galera, aproveitem o vídeo. Tamo junto, valeu! Fala, galera, chegou a hora da gente trazer as informações do clã La Sombra. Elegantes, porém predatórios, os La Sombra honestamente se consideram o ápice da existência vampírica. E a forma, na verdade, como o clã atua mudou muito ao longo do tempo. No passado, os La Sombra eram exímios navegadores, atuando praticamente como piratas e conquistadores. Tanto é, galera, que no vídeo do clã Brujah, a gente disse ali que foram os La Sombra que levaram em seus navios as tropas Ventrue e aliados que invadiram e destruíram Cartago. Tempos depois, eles optaram por se estabelecerem em terra firme, apesar de muitos membros do clã não concordarem com esse novo modus operandi. A verdade é que os La Sombra ativamente buscam o poder, onde quer que ele possa ser encontrado, seja dos corredores dos conventos aos corredores dos palácios. Contudo, eles não buscam os títulos e glórias que vêm com o poder. Ao invés de perseguir o comando para seu usufruto, os La Sombra buscam as rédeas do poder, devido à firme crença de que ninguém pode segurá-las melhor do que eles. A aparência do poder não é importante. O que importa é que as decisões estejam sendo tomadas por aqueles mais capacitados a fazê-lo. Na verdade, a maioria dos La Sombra preferem o papel de fazedores de reis do que realmente terem o título de rei. Junto com essa determinação de serem os árbitros finais de todas as decisões, vem também um saudável menosprezo por aqueles que os La Sombra sentem que são inferiores a eles. Na prática, isso significa que o resto da sociedade cainita, apesar de alguns dos vários clãs terem recebido algum respeito mediano dos La Sombra, na verdade não há ninguém que os La Sombra reconheçam como igual. Um La Sombra até irá trabalhar com outros vampiros e até mesmo poderá reconhecer algum deles como amigo, porém jamais irá considerar um membro de outro clã como um igual. Alguns La Sombra são mestres da manipulação e veem toda a Europa como um mero tabuleiro de xadrez, no qual seus oponentes jogam. A queda de reinos sendo apenas de interesse abstrato, e são esses La Sombra que os outros clãs mais temem. Geralmente eles recebem a alcunha de magistrados. Muitos dos La Sombra possuem feições finas e ossudas, que anunciam sua herança italiana, espanhola e moura. Os La Sombra que possuem influência na Igreja Católica geralmente utilizam vestimentas eclesiásticas com adornos de suas ordens sagradas, mas outros preferem se vestir com as melhores sedas e outras vestimentas bem caras. Os La Sombra, galera, eles vêm exclusivamente de famílias nobres, tá? A maioria é habilidosa nas artes da guerra
e da corte, apesar de um número significativo de La Sombra ter antecedentes na igreja. É extraordinariamente raro para um plebeu ser abraçado por um La Sombra, é muito difícil disso acontecer. Nobres e clérigos são os conceitos mais comuns para um personagem La Sombra, e arquiteto e juiz são as naturezas mais frequentes. É muito raro, galera, um La Sombra não ter antecedentes lacaios e recursos, e muitos possuem também mentores. Eles tendem geralmente a seguir o caminho do paraíso, mas muitos questionam seus valores e estão experimentando novos códigos de ética, tá? As disciplinas do clã são dominação, tenebrosidade e potência. E a fraqueza do clã é que os membros do clã La Sombra não podem ser vistos em espelhos ou qualquer superfície reflexiva, como janelas e lagos. A estrutura do clã La Sombra, galera, é muito formal, tá? É levemente baseada, na realidade, na hierarquia da igreja. Títulos seculares e eclesiásticos são igualmente usados dentro do clã. Onde quer que reinos se ergam e caiam, onde quer que tronos possam ser controlados das sombras, lá estará um La Sombra. Manipuladores sem comparação, os magistrados escolhem os mais altos círculos sociais para frequentar. Totalmente convencidos de sua natureza e nobreza inata, lhes dá total direito de fazerem o que bem entendem em busca de poder pessoal. Os La Sombra manipularam mercadores fenícios e demagogos rivais nas cidades da Grécia Antiga. Eles também batalharam pelo controle das antigas cortes da Pérsia e do Egito e arquitetaram esquemas nos labirintos de Knossos e lutaram para controlar o comércio de vinho através de Marsella até os celtas do norte. Conforme o Império Romano crescia, o Senado era tanto campo de batalha quanto salão de jogos. Os La Sombra manipularam generais rivais e muitos príncipes após a queda do Império, e agora encontraram novos peões para seus jogos de poder ao redor do mar Mediterrâneo. E hoje, muitos se deliciam na intrincada política da igreja. Alguns La Sombra, galera, se restringiram a ganhar poder simplesmente dentro da sociedade vampírica. E até mesmo experimentaram o infernalismo. Os La Sombra estão espalhados por todo o Mediterrâneo e muitos deles governam a maioria das cidades da Itália e Sicília, como Veneza, Roma, Pisa, Nápoles e Palermo. A maioria dos anciões do clã pode ser encontrada nessa área. Os membros mais jovens, ambiciosos para ganhar poder, eles acabam sufocando os anciões e têm se mudado para mais longe. Onde quer que os La Sombra se estabeleçam de qualquer forma, eles rapidamente acumulam influência tanto no governo local quanto na igreja. Eles usam toda essa influência, suas fortunas e seus lacaios de confiança para se defenderem dos ataques de seus inimigos. Muitas das tradições dos La Sombra causariam arrepios em forasteiros. Os La Sombra, à sua própria maneira nobre de ser, gostam de muitos passatempos de corte, como, por exemplo, caçadas são as favoritas, né? Alguns caçam animais à noite, alguns caçam seres humanos e alguns magistrados até mesmo tentam caçar e abater lobisomens. Alguns gostam de xadrez humano jogado em um tabuleiro tamanho gigantesco. O que acontece a uma peça depois que ela é tomada, né, depende inteiramente do humor do La Sombra. Assim, galera, os principais membros do clã são chamados de Amicinoctes. Os Amigos da Noite são os La Sombra que verdadeiramente comandam toda a política do clã. Ser um membro do grupo é um privilégio e uma grande responsabilidade. Os candidatos a entrarem para o grupo são observados por anos, onde os anciões julgam a sua ingenuidade, capacidade, honra e, o mais importante, a sua força de vontade. Se escolhido, o La Sombra é preso em uma sala vazia, normalmente um monastério preparado para isso, né? Totalmente vedada contra a luz.
onde o La Sombra ficará trancado e incomunicável por 4 noites. O motivo desse ato é fazer com que ele se comunique internamente e externamente com a escuridão. O novo membro é instruído sobre o grupo e informado sobre as suas obrigações, inserido no contexto político que o grupo está vivendo naquele momento. Ele aprende a importância de julgar os outros membros do próprio clã, através da sua função na Corte de Sangue. A Corte de Sangue, galera, é na verdade uma instituição dentro do clã La Sombra importantíssima, que serve como instrumento para regular a política do clã e também para tratar outros assuntos especiais. Principalmente quando a gente analisa a forma perturbadora como os La Sombra eles tratam o Amarante, né? O Diablerie, que é quando um vampiro mata o outro vampiro mais velho, tomando-lhe todo o sangue e até mesmo a sua alma. Dessa forma, se um La Sombra puder provar em uma corte de sangue que um ancião é incompetente e incapaz de governar, aí então ele recebe o direito sobre o sangue desse ancião. É isso mesmo, galera. Quem suspeita que um companheiro de clã tenha ficado aquém da sua posição hierárquica, recorre à Corte de Sangue para obter permissão de executar e diablerizar aquele ancião. Para obter essa permissão, a incompetência do La Sombra em questão precisa ser comprovada, obviamente, por evidências. O acusado não precisa estar presente para tal audiência, ou mesmo ele não precisa ficar ciente de que a sua competência está sendo questionada. O tribunal ele é composto geralmente por 3 a 13 membros do Amici Noctis. A permissão para executar é concedida somente se a evidência falar claramente contra o réu, né? O réu nunca é informado sobre a petição. Se considerado culpado, os réus são informados apenas se o tribunal considerar que eles merecem uma chance. Se a corte encontrar falhas, por acaso, nos argumentos do acusador, ele pode ser dispensado sem uma única palavra, ou a corte pode aí sim informar sobre a acusação para o ancião que estava sendo questionado, né? Normalmente não há uma audiência subsequente com papéis invertidos. Geralmente o caso é resolvido fora do tribunal, o que significa que a coisa fica muito, muito mais desagradável para aquele acusador que fez acusações infundadas, né? Assim, todas as questões e os jogos de poder que a gente falou anteriormente acabam rendendo muitos inimigos aos La Sombra. Até mesmo a sua interferência na corte do Papa em Roma chamou muito a atenção de alguns membros mortais ali da Igreja Católica e está causando várias investigações. Rumores de negociações com demônios também causaram uma ampla preocupação e desconfiança entre os outros vampiros e atraiu até a atenção do clã Baali. Legal demais. A principal fortaleza do clã é o Castel d'Ombro, também traduzido como Castelo das Sombras, que fica situado na costa da Sicília e é a maior ilha do mar Mediterrâneo, ali na Itália. O castelo é simplesmente o centro do clã La Sombra e é refúgio do próprio antediluviano Lúthien e de seus filhos. O castelo, galera, é uma construção muito sombria e tenebrosa, e é lá que o La Sombra, o antediluviano, passa muito dos seus dias em torpor, enquanto contempla os segredos sombrios do abismo. A verdade, galera, é que o castelo é enorme, porém, embaixo do castelo existe algo que é muito maior. No subsolo do Castelo das Sombras existe um labirinto quilométrico e que de alguma forma está conectado ao abismo. Isso mesmo, o labirinto está ligado ao local onde criaturas demoníacas milenares habitam. A gente vai falar sobre esses demônios, tá, galera? Que residem no abismo, quando a gente entrar nos detalhes do clã Baali, que fala um pouco sobre Nantaro, e também no clã Tizimice, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Kupala, tá? A própria disciplina do clã La Sombra, a tenebrosidade,
Ela é uma força que vem desse abismo. O vampiro que usa a tenebrosidade, ele na verdade ele está abrindo um portal e conjurando a escuridão plena proveniente das trevas desse abismo. Mas voltando a falar sobre o Castelo das Sombras, durante a Idade das Trevas, o castelo é o foco principal da atividade dos La Sombras, pois a Corte de Sangue está em total agitação pela Reconquista, que acontece ali na Península Ibérica e pelas Cruzadas da Terra Santa. Tá? Só uma observação aqui, galera, a Reconquista é um processo histórico em que os reinos ali da Península Ibérica procuraram dominar a região, lutando contra os muçulmanos. A conquista do reino ali de Granada pelos reinos cristãos possibilitou a fundação dos novos reinos de Portugal e o reino de Castela, que foram os percussores dali de Portugal e da Espanha. Tá? A gente vai falar um pouco mais isso no futuro, quando a gente fizer o vídeo referente ao livro Ibéria by Night. Tempos atrás, quando o antediluviano retornou lá dos primórdios da República Romana, ele se estabeleceu ali na Sicília, construindo para si uma fortaleza que foi chamada de Castelo das Sombras. Lá o antediluviano permanece a maioria das suas noites dormindo e viajando pelo mundo em sonhos. Ele ainda acorda ocasionalmente, às vezes para se alimentar e às vezes simplesmente ele parte em mais uma de suas viagens. Isso faz do Lúthien, tá, galera, do antediluviano La Sombra, um dos mais ativos nessa época medieval, pois o único outro antediluviano diretamente ativo era o Tremé, que antes dele perder a consciência para Saulot, o antediluviano salubre. Falando ali também um pouquinho sobre o domínio dos La Sombra, o Mar das Sombras, né, que era um dos grandes reinos feudais dos membros, ele estava totalmente sob controle do Lúthien, mas ele delegou grande parte dessa administração à sua primeira cria, Montano. O La Sombra, o antediluviano, galera, ele acabou selando o seu destino quando ele resolveu introduzir o jovem bispo italiano chamado Gratiano de Veronese no clã, ignorando totalmente os avisos de Montano. Então, em 1405, quando o Castelo das Sombras foi atacado pelos anarquistas, principalmente pelos assamitas, na verdade o Lúthien encontrou a morte, né? E esses anarquistas, esses assamitas, eles eram liderados pela sua própria cria, pelo traidor Gratiano, né? Alguns dizem que o Lúthien, ele na verdade ele permitiu a sua própria diablerização, libertando-se das amarras do seu corpo físico. Depois disso, sua alma entrou realmente no abismo, procurando se tornar parte do próprio abismo. Nesse processo, ele se tornou então mais do que um mero vampiro, transformando-se em uma monstruosidade abissal sem quaisquer restos de humanidade. Mas para os seres nativos do abismo, para aquelas crianças e criaturas do abismo, o Lúthien era apenas uma criatura insignificante. Então, para provar o seu valor, o antediluviano tenta fazer com que o abismo entre em um colapso com o mundo físico, apagando o sol completamente e para sempre. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o Gratiano de Veronese, que é a cria mais nova do antediluviano La Sombra. Gratiano nasceu na nobreza italiana e ele conheceu todas as vantagens de exercer esse poder, que era muito útil até mesmo na política vampírica. Depois de seu abraço, o Gratiano se encantou com o uso rotineiro do misticismo do abismo e desejou respeito imediato. Ele odiava o pensamento de que um status elevado levaria séculos para ser ganho. Então, ele também ficou com muitos ciúmes do seu irmão vampírico, do Montano, que era muito popular na corte La Sombra, devido principalmente às suas vitórias militares. Então os séculos se passaram e depois em um determinado momento, ele acabou se alinhando com os assamitas para montar um ataque anarquista em seu próprio castelo, lá onde estava em torpor o antediluviano Lúthien. O plano foi bem planejado por Gratiano e permitiu que os anarquistas conseguissem ultrapassar a Suprema Corte La Sombra.
a maioria dos anciões que estavam ali foram mortos. Então Gratiano e seus homens, seus assamitas, eles acabaram se filtrando na tumba do antediluviano e acabaram destruindo ele. Mais tarde, o Gratiano convocou os Amicinoctes, né, os principais membros do clã La Sombra, e lhes contou o que havia feito. Os Amicinoctes, eles poderiam até condenar o Gratiano, mas Gratiano disse que ele iria refazer o clã em algo totalmente novo. Alguns se afastaram e outros, descontentes com o rumo que o clã estava indo, escolheram se juntar à revolta de Gratiano. Outros ficaram calados e deixaram os acontecimentos acontecerem. O grande rebelde, o Gratiano, ele anunciou que, ao contrário de Augusto Giovanni, ele não reivindicaria o status de fundador do clã e líder do clã. Ele estava bastante satisfeito em ser um membro do clã La Sombra sem ser o líder. E agora, sem o antediluviano dizendo o que fazer, qualquer membro do clã poderia decidir por si mesmo o que ele queria fazer de fato. Gratiano rejeitou explicitamente o papel de líder e sugeriu aos Amicinoctes que não definissem um sucessor, simplesmente o clã ficasse sem líder. Montano, então, fez uma campanha frenética contra Gratiano, mas sem sucesso. Então ele, o Montano, e alguns de seus apoiadores tornaram-se um clã exilado itinerante e foram apelidados de antitribo. São esses La Sombra que lá na frente vieram a fazer parte da Camarilla. Legal demais. Assim, falando um pouquinho do Montano, já que a gente falou do Gratiano, vamos falar do Montano também. Na verdade, o nome verdadeiro de Montano era Ontai. E o Ontai era a cria mais velha do antediluviano La Sombra, o mestre de poderes conhecidos e desconhecidos da tenebrosidade. Quando mortal, Ontai era um membro de um povo africano nômade ali no leste da África, tá, galera? Ali no Quênia, Tanzânia. E ele foi abraçado pelo antediluviano mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Juntos, o antediluviano e o Montano, eles viajaram pelo mundo antes de mudarem o clã La Sombra da Península Ibérica para a Roma Imperial. Montano, na verdade, ele reuniu uma legião de elite de poderosos guerreiros que foram chamados de Victory Corps, e liderou as escaramuças e manobras políticas contra outros clãs de vampiros, moldando completamente a história da Europa. Eles foram tão bem sucedidos, os Victory Corps, que receberam a reputação de serem as temíveis tropas noturnas, espalhando uma rede de espiões ao longo alcance por todo o Império Romano. Com o passar do tempo, o antediluviano ele precisava de um local fixo para poder descansar e ficar um pouco em torpor. E a Sicília era um lugar perfeito, longe ali das guerras da Itália e do Sacro Império Romano, que era dominado nessa época pelos Ventru. Então Montano e seu pai construíram o grande castelo do qual a gente falou agora há pouco, que era o Castelo das Sombras. Além do seu pai, Montano sabe de fato que o seu domínio sobre o abismo é inigualável. Montano é muito poderoso, talvez acompanhado apenas por Buquefos, tá? Ele tentou ensinar vários de seus irmãos nas artes das trevas, mas sempre havia poderes que somente a idade e o tempo poderia conceder. Dizem que ele é o único velho e tão poderoso suficiente para entrar no abismo sem seu próprio corpo. E Buquefos, que a gente falou também dele agora, que era uma das outras crias do antediluviano, Buquefos, a gente falou dele no vídeo número 2, galera, do canal, quando a gente trouxe ali o prefácio do livro básico de Vampiro, A Idade das Trevas, a carta de Buquefos, que depois mudou o próprio nome. Legal demais essa vinculação aí das 3 crias do antediluviano, do Gratiano, do Montano e do Buquefos. Só gente poderosa, legal demais. Um outro vampiro também bem conhecido, uma vampira bem poderosa e bem conhecida é a Lucita de Aragão. A Lucita era filha do rei Afonso II, lá de Aragão. A Lucita nasceu
ela cresceu privilegiada, né? Mas acabou se irritando com o controle de seu pai e de sua família. Ela pensou até mesmo em matar seu próprio pai muitas vezes. E muitas vezes ela simplesmente fugia, tentava fugir, né? Mas sempre ela era pega pelos guardas aragoneses e acabava voltando à custódia de seu pai. Em vez de se preocupar em disciplinar a própria filha, o rei Alfonso, ele tinha coisas mais importantes para fazer. Então ele acreditou que Deus e a igreja conseguiriam doutrinar a sua filha. Então o cardeal que ficou como confessor de Lucita foi ninguém menos que o cardeal Ambrósio Luís Monsada. O Monsada reconheceu uma vontade indomável na jovem Lucita e uma independência feroz. Essas características convenceram o arcebispo de que o seu abraço era justificado. Depois de conversar com outras pessoas de seu clã, o Monsada então decidiu que os La Sombra se beneficiariam muito com essa mulher nascida em berços nobres. Depois do seu abraço, quando isso aconteceu ali mais ou menos em 1190, o relacionamento de Lucita com o seu clã não era dos melhores. Ela brigava com o Monsada assim como brigou a vida inteira com seu pai mortal, sempre desejando autonomia e liberdade. Embora ela tenha servido a Monsada como diplomata e nobre, ela estava muito mais à vontade quando ela estava na estrada com seu companheiro de viagem, Anatoly, aquele malcaviano que a gente já falou um pouquinho sobre ele, que inspirou Lucita mais com fé em Deus do que o próprio degenerado arcebispo Monsada jamais poderia ter feito. Ela viajava bastante também com o nodista Becket, o gangrel que a gente falou no vídeo passado. Durante a Idade das Trevas, a Lucita acabou empreendendo um regime de treinamento e adquiriu grandes habilidades na nobre arte da guerra. Sua velocidade e graça natural a ajudaram e ela pode magistralmente derrotar seus inimigos mais fortes antes que eles consigam dar um único golpe. Quando ela combina as suas proezas marciais com o seu controle da escuridão, realmente ela se torna uma terrível inimiga. No vídeo do clã Assamita, tá, galera? A gente falou da Lucita e da sua amante Fatima Al-Fakad, tá? Uma assamita assassina que foi enviada para matar a Lucita e que elas lutaram bastante até o nascer do sol, mas acabou que no final das contas elas acabaram tendo uma atração e um relacionamento. Legal demais. Então, galera, falando um pouquinho mais sobre o Monsada, né, o senhor, o famoso senhor da Lucita de Aragão, né, Ambrósio Luís Monsada, ele possuía os títulos de arcebispo e de cardeal, controlando a famosa igreja Iglesia de San Nicolás de las Servitas em Madrid, lá na Espanha. Quando mortal, o Monsada, ele aparentemente era um homem de ambição, talento e fé. E ele teve uma rápida ascensão na hierarquia da igreja. Ele finalmente ganhou o posto de arcebispo, mas foi impedido pela política de alcançar o papado. Assim, Monsada viu sua ambição restrita simplesmente à Ibéria. A maré da Reconquista virou-se irrevogavelmente a favor do cristianismo nesse ponto. E servir como pilar da igreja durante uma guerra religiosa poderia ser uma posição muito vantajosa para Monsada. Para surpresa de muitos, ele aproveitou ao máximo essa sua posição, mas Monsada o fez enquanto se mantinha em um estrito monaquismo. Monaquismo, galera, é uma vida de consagração focada simplesmente à causa divina, tá? É o monaquismo. Então, Monsada não tinha caçadas animalescas, banquetes luxuosos e nem atividades lascivas que era amada por tantos clérigos nessa época na Idade Média. O Monsada não fazia nada disso. Em vez disso, ele era absoluto em sua fé, inabalável em sua convicção e resoluto em seu uso do poder pelo que considerava ser as causas dos céus, né? A transformação do Monsada em vampiro mudou muito pouco. Isso se deu ali em 1153. Muitos vampiros eram visitantes regulares do seu confessionário. E em questão de semanas, o arcebispo havia se acostumado o suficiente em seu novo status para renovar a sua busca por poder.
nada menos que uma posição de supremacia entre os La Sombra satisfaria o recém-abraçado Monsada, mas suas razões para buscar poder realmente não haviam mudado. Não foi pela glória que Monsada quis buscar o poder, não foi pela glória entre vampiros, na verdade foi pela glória de Deus. Claramente o abraço tinha sido vontade de Deus, e através do instrumento da maldição de Caim, Monsada teria toda a eternidade para fazer a obra do Senhor. A influência de Monsada se expandiu rapidamente em toda a sociedade mortal e imortal. Igrejas e catedrais se ergueram e muitas encontraram sua gênese no coração do mosteiro da fortaleza de Monsada. Com o passar dos séculos, no entanto, algo aconteceu com a fé do arcebispo. Ele nunca perdeu sua fé, mas sua crença evoluiu para algo mais sombrio e terrível, uma forte certeza de que a sua própria existência era uma, na verdade, condenação em relação a Deus. Nas noites modernas, tá, galera? Falando já agora um pouquinho de Vampiro à Máscara, o Monsada ele se limitou a permanecer em seu refúgio. Seus aposentos eram protegidos por um labirinto e por santuários que transbordavam fé verdadeira e magia do abismo. No entanto, o Monsada finalmente encontrou o seu fim, a sua morte final, nas catacumbas da sua própria igreja. Ele foi atacado pelo seu próprio escravo, um monstro das sombras lá do abismo conhecido como Leviatã. Isso mesmo, galera, o Monsada ele simplesmente tinha um servo que era uma criatura abissal, era uma criatura do abismo. E esse servo, na verdade, esse guardião ficou confuso num determinado momento e atacou o seu próprio mestre, dando a Fatima Al-Fakad, aquela samita, a grande oportunidade de acabar com a não-vida do arcebispo Monsada. E aí Fatima Al-Fakad acabou matando Monsada. Assim, galera, eu adoro essas histórias, eu acho que elas são muito bem escritas, principalmente envolvendo NPCs tão famosos quanto Monsada, Montano, Lucita. Eu acho bem legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as linhagens derivadas do clã La Sombra. Vamos começar pelos Qiacide, conhecidos como os Estranhos, os Esquisitos. Essa linhagem ela foi fundada após um misterioso acidente envolvendo o La Sombra Marconius de Strasbourg. O tal acidente envolvendo o sangue de fadas e o sangue de Zernebock resultou que Marconius ganhou vários metros de altura, ficou branco como giz e desenvolveu grandes olhos pretos alongados. Zernebock, galera, é uma figura misteriosa no mundo das trevas, tá? E supostamente seria um deus do submundo. Durante o reinado do imperador romano Juliano, o Apóstata, ali em 360 d.C., o La Sombra Marconius, ele acabou obtendo uma porção que se dizia ter o sangue do deus das trevas. Foi um mago que deu essa porção a Marconius. E ao bebê-lo, ele foi transformado no primeiro Qiacide. Foi assim que ele sofreu essas tais mutações. Alguns acreditam que essa porção tinha também sangue de fadas. Outras versões afirmam que os Qiacide não eram originalmente uma linhagem verdadeira, mas eram criados sempre que um vampiro abraçava alguém com sangue de fadas. Marconius, no entanto, reivindicou uma origem diferente, dizendo que se transformou usando feitiçaria. Tá, galera, assim, eu, Marajá, particularmente, eu não gosto muito de misturar nas minhas crônicas fadas, magos, múmia, vampiros do Oriente. Eu, sinceramente, eu não curto muito, tá, esses crossovers. De vez em quando aparece até um lobisomem, mas eu uso regras alternativas para definir a força e poderes desse lobisomem, tá, galera? Eu não curto muito, tá? De qualquer forma, os Qiacide são um clã muito calmo, conhecidos principalmente por seu fascínio pela tradição antiga e por sua solidão, por suas maneiras impecavelmente boas e pelo fato de parecerem alienígenas com mais de 2 metros de altura. A disciplina do clã, da linhagem, Mitterseria, dá a eles a capacidade de sentir e até mesmo criar efeitos relacionados às fadas. Segundo as lendas da linhagem,
O Marconius e a sua irmã Hotsuita eram magos que procuravam criar um ser perfeito, combinando as características de muitos sobrenaturais em apenas um só. Marconius foi abraçado por um La Sombra, o que fez com que seus experimentos deixassem muito a desejar. A sua irmã, no entanto, mostrou-lhe o abismo e colocou em contato com um grupo de fadas. Lá dentro do abismo, o Marconius acabou drenando a sua irmã depois de ter lhe dado uma mistura de Vitae, glamour sombrio e vários outros componentes. Quando o Marconius voltou, ele estava fundamentalmente mudado. Somente a proteção do Matusalém Bulquefos que foi capaz de salvar essa atitude de Marconius, de ser completamente destruído pelos Amicinoctes. Em vez disso, ele foi condenado ao banimento em uma comunidade dentro do Castelo das Sombras. De qualquer forma, um tempo depois ali, o Marconius, ele foi libertado por Gratiano somente após aquela revolta anarquista, mas o longo banimento, que o Marconius ficou sujeito, acabou afetando a sua sanidade, ele ficou meio maluco. Legal demais. Uma outra linhagem também bem conhecida, bem famosa, são os Angelisater. Cara, eu sou fã dessa linhagem, velho. Os Angelisater, eles são uma linhagem infernalista que atravessa as fronteiras entre os La Sombra e os Baali. Eles têm a mesma fraqueza dos La Sombra, tá, galera? Não possuem reflexos ali em espelhos, em poça d'água, esse tipo de coisa. A linhagem descende em parte de um poderoso Baali chamado Azaneal. Esse vampiro monstruoso, Azaneal, ele atuou como um líder dentro da linhagem Baali por muito tempo e distorceu a ortodoxia de alguns dos membros o suficiente para criar um tipo diferente de heresia, que era muito atraente para os La Sombra. Os chamados Anjos Negros acreditam que os vampiros são simplesmente instrumentos de Satanás. Eles creem que Caim é um amaldiçoado e, portanto, você ser um cainita faz de você também um ser maléfico. Esses vampiros criam rituais ligados ao abismo, inclusive utilizando sacrifícios e cultos demoníacos. Eles adoram o pecado e as trevas das almas. Seu sangue La Sombra os deixa alcançar a escuridão, trazê-la e manipulá-la. Dessa forma, os Anjos Negros se tornam dependentes e viciados. Isso mesmo, os caras ficam viciados em usar a disciplina Tenebrosidade. Caraca, muito sinistro. Sim, sobre o fundador dessa linhagem, tá, galera? O Baali Azaneal, ali no século XI, um pouquinho antes de Dark Age, com a ajuda de alguns La Sombra infernalistas lá de Valência, ele conseguiu acessar um dos labirintos conectados ao abismo, ali na cidade de Chorazim, lá na Galileia. Então, esse Azaneal, junto com os La Sombras, o grupo de La Sombras, eles acessaram esse local profano, que era a tumba do demônio Nantaro. Enquanto Nantaro dormia, ele escreveu sinais e palavras muito poderosas nas paredes de sua cripta. No entanto, as palavras eram tão poderosas, tão sinistras, que mal podiam esperar para serem lidas, e simplesmente essas palavras invadiram a mente daquele grupo de vampiros que entraram ali. Na mesma hora, todos entraram em frenesi e começaram a atacar uns aos outros. Azaneal foi o único que sobreviveu dessa batalha, e ele conseguiu absorver esse novo conhecimento infernal contido nas paredes da tumba. Nantaro, na verdade, ele não foi encontrado e, portanto, Nantaro não foi desperto nesse momento. Mas a partir dessa situação, todos aqueles abraçados pelo novo Azaneal se tornavam aquilo que podemos chamar de os verdadeiros Angelisater, que são vampiros infernalistas que poderiam ter a disciplina Tenebrosidade e a disciplina Daimonion ao mesmo tempo, algo nunca visto anteriormente. Caraca, velho, que sinistro. Porra, muito foda, muito foda. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais informações sobre os Angelisater,
eu recomendo o canal Segredos de Narrador, do grande mestre Rô Amadeu. Rô, obrigado por todo o apoio que você tem dado pro Alpha RPG, cara. Obrigado mesmo de coração. Você é demais. Então, lá no canal Segredos de Narrador, você vai encontrar detalhes, por exemplo, como o Dark Magister, que era um navio, uma embarcação que simplesmente assolava o mar Mediterrâneo nessa época medieval. E dentro desse navio, lá no porão do navio, simplesmente tinha o maior fosso Baali da história. E esse navio era controlado por um Angelizater. É legal demais. Lá no canal do Rô Amadeu você também vai encontrar detalhes de como e por que o antediluviano Lúthien escolheu Montano para ser a sua primeira cria. Como se deu também em relação a Gratiano de Veronese. O Rô Amadeu detalha um pouco mais sobre como foi essa decisão do clã abandonar o oceano, abandonar os mares e se estabilizar mais em terra firme. Ele fala também detalhes bem interessantes sobre Hulu, que na verdade foi um assamita que diablerizou o antediluviano La Sombra. Na verdade não foi Gratiano de Veronese, apesar de Gratiano ter tramado a morte. Quem realmente diablerizou o Lúthien, o antediluviano, foi um assamita chamado Hulu. É legal demais. Recomendo, tá, galera? Então é isso. Se inscreva no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E é isso, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu!